Então, bom, vou comentar um pouquinho sobre esses exercícios aqui, né? Ó, o 6, o 9, 13, 10, vamos achar eles aqui. Então, eles são da lista 2, né? Ó, o 6, classifique como verdadeiro ou falso, justificando sua escolha. Aí o primeiro, se dois planos são secantes, então qualquer reta de um é concorrente com o outro, né? Bom, eu vou ter que pegar lá, fazer um esboço. Cadê? Opa, até aqui, né? Então, se eu tenho aqui, por exemplo, né, dois planos secantes, significa que eles se interceptam, né? Então, digamos, eu tenho um plano aqui e outro plano aqui, né? Então, se eles se interceptam segundo uma reta. Bom, isso significa que, vamos olhar aqui, ó. Qualquer reta de um é concorrente com o outro? Bom, será que qualquer reta que eu pegar no plano aqui, digamos aqui, alfa e beta, será que qualquer reta que eu pego no plano alfa, ela vai interceptar o plano beta? Então é basicamente isso. Como que eu justifico que não? Bom, basta pegar uma paralela aqui, ó, paralela à reta interseção. Então ela não vai interceptar o plano beta, porque se ela interceptasse o plano beta, ela teria que interceptar essa reta interseção. Então, assim, esse tipo de justificativa, como elas são bem mais simples, né? Mas é só justificar. Então, se é verdade, por quê, né? Se não é, por quê? Então, nesse caso aqui é falso, né? Ou seja, eu tenho retas aqui no plano alfa que não vão interceptar beta. É só pegar uma reta paralela à reta interseção. Então, seria mais ou menos essa justificativa. Ó. Se dois planos são secantes, então uma reta de um deles pode ser reversa com a reta do outro. Uma coisa. Lá, por exemplo, essa reta pode ser reversa com uma reta do outro plano? Pode, basta, no caso aqui, né, eu peguei essa reta aqui, né, deixa eu só apagar aqui. Então, bom, essa aqui pode ser reversa com uma reta do outro? Pode, basta eu pegar qualquer outra que não seja paralela aqui, ó, essa, que intercepta a reta interseção. Então, essa e essa aqui são reversas, porque elas não são paralelas, e elas estão em planos diferentes, né? Por exemplo, essa reta aqui não intercepta esse plano porque ela é paralela à reta de interseção. Então, bom, é só justificar essa aqui. Então, duas retas em planos diferentes podem ser reversas, né? Dois planos são secantes, então uma reta, um deles pode ser reversa com uma reta do outro. Dois planos distintos são paralelos. Então, toda a reta de um deles é paralela a outro plano? Sim, porque uma reta é paralela a outro plano se ela não intercepta o plano. Ó, dois planos distintos paralelos. Então, toda a reta de um se dois planos distintos são paralelos, então uma reta de um e uma reta do outro são reversas ou paralelas? Sim, elas não se interceptam, porque eles estão em planos paralelos. Então, lembrando da posição relativa de três retas, elas são concorrentes, paralelas ou reversas. Se elas não podem ser concorrentes, elas vão ser paralelas ou reversas. Então é só justificar, tá? Então cada um desses aqui, né, no caso aqui os 6, que são em relação a planos e retas, o 9 também, né? Verdadeiro ou falso, justificando. Para que uma reta e um plano sejam perpendiculares, é necessário que eles sejam secantes? Né? Bom, o que é uma reta ser perpendicular ao plano? Significa que ela é ortogonal a toda a reta do plano. Tá? Então, bom, essa reta não pode ser paralela ao plano. Se ela não é paralela ao plano, ela tem que interceptar o plano. Né? Porque ou a reta é a posição de uma reta em um plano, ou a reta intercepta o plano ou não intercepta. Se ela intercepta, eles são secantes. Se ela não intercepta, elas são paralelas. Mas ela já está falando que é uma reta perpendicular, então ela não é paralela ao plano. Então, bom, por definição, necessariamente ela tem que ser secante. Uma reta perpendicular a um plano é perpendicular a todas as retas do plano? O problema é aqui, ó.
a palavra perpendicular. Isso não é verdade, porque ela é ortogonal a todas as retas do plano. Duas retas são perpendiculares se elas se interceptam. E se eu tenho uma reta e um plano, uma reta perpendicular a um plano, ela é ortogonal, porque pode ter retas que elas não interceptam, né? Por exemplo, aqui, né, eu tenho o plano alfa aqui, uma reta R aqui. Bom, ela é ortogonal, né? Ela é perpendicular ao plano, porque ela intercepta o plano. Mas, bom, posso pegar qualquer reta aqui, né, que não passa nesse ponto. Ela não vai ser perpendicular a essa reta, ela vai ser ortogonal a essa aqui, porque elas não se interceptam. Tá? Então, tomar cuidado, né? Definição. Então, perpendicular que interceptar, ortogonal não. Se uma reta é perpendicular a duas retas distintas de um plano, então ela é perpendicular ao plano? Não necessariamente. É porque, bom, eu posso pegar aqui um plano, duas retas paralelas no plano, e essa no próprio plano ser perpendicular às duas retas. Então essa reta é perpendicular a duas retas paralelas do plano, mas não é perpendicular ao plano. Então, é esse tipo de justificativa. Duas retas reversas são paralelas a um mesmo plano? Vou pensar aqui. Bom, sim, né? Se eu tenho aqui duas retas reversas, significa que elas não se interceptam. Elas são paralelas ao mesmo plano? Bom, sim. Por quê? Bom, se eu tenho essa R aqui, ó, e essa S, eu pego aqui por S uma reta R', paralela a R. Então, o plano que contém a S e a R' é paralela a R. Tá? Bom, se eu quiser, eu posso pegar, né? Então, ele é paralela a R. S é paralela ao plano, né? Ela está contida no plano. E R, então as duas são paralelas ao mesmo plano. Ou se você não quiser pegar S no plano, é só pegar duas retas, né? Uma paralela a R e outra paralela a S', e um ponto que não está nenhuma das duas retas. E aí você constrói um plano que é paralelo às duas. Também é uma outra forma de justificar. Opa, deixa eu achar aqui, perdão. O que mais? Duas retas reversas são paralelas ao mesmo plano? Sim, né? Aí só justifica com porque que são, né? Do jeito que eu falei ali. Uma reta e um plano são paralelos. Toda reta perpendicular à reta dada é perpendicular ao plano? Sim, né? Ó, peraí, não, desculpa, não é verdade. Vamos pensar. Se eu tenho duas retas perpendiculares, de cima, né? Uma reta e um plano são paralelos. Toda reta perpendicular à reta dada é perpendicular ao plano? Bom, vamos pensar aqui. Opa, deixa eu pegar aqui o arquivo. Se eu tenho aqui, ó, um plano e uma reta paralela a ele. Bom, será que toda perpendicular a essa reta vai ser perpendicular ao plano? Bom, não, né? Por quê? Bom, eu posso pegar aqui, digamos, uma reta. Se essa aqui é S, eu posso pegar ela uma S' paralela a ela do plano. E perpendicular a ela aqui, ó, uma reta R. Tá? Aqui é S', né? Opa, aqui é R. Bom, se eu pegar paralela a R aqui, ó, R', paralela a R, ela vai ser perpendicular a S, mas não vai se interceptar o plano. Então é esse tipo de análise que eu gostaria que vocês fizessem, tá? E a justificativa é bem simples, só tem que justificar o porquê que é o porquê que não é. Tá? O 13 eu acho que é mais ou menos na mesma linha, 14, né? Aí o 13 é em relação a planos, né? Se dois planos são secantes, eles são perpendiculares? Não, porque o ângulo deles nem sempre é 90 graus. Né? Você tem planos secantes que têm ângulos diferentes de 90 graus. Os que são perpendiculares
aqueles cujos ângulos são 90 graus. Se dois planos são perpendiculares, toda reta de um é perpendicular ao outro plano? Também não. Até aqui eu acho que eu já fiz uma coisa parecida. Vamos fazer aqui embaixo. O que a gente tem aqui? Então, se eu tenho aqui, ó, dois planos, digamos aqui, perpendiculares. São perpendiculares, eles têm uma reta de interseção, né? Digamos aqui, ó, alfa e beta. Bom, o que a gente sabe, dois planos são perpendiculares, sei somente se toda reta perpendicular à reta de interseção é perpendicular ao outro plano. Isso é uma coisa. Agora, nem toda reta de um plano vai ser perpendicular ao outro. É só pegar nesse plano aqui, ó, uma reta paralela a essa reta de interseção. Então, essa reta aqui, ela não vai interceptar o plano alfa, tá? Então, não é perpendicular ao plano alfa. O que mais? Estou dando aqui uma passada meio rápido, tá? Mas é só para vocês terem uma ideia desse tipo de justificativa. Ó, se dois planos são perpendiculares, toda reta de um... de um que é perpendicular... Se dois planos são perpendiculares, toda reta de um é perpendicular... Não, esse aqui foi o que eu já vi, né? Se uma reta é perpendicular a um plano, por ela passa um único plano perpendicular ao plano dado? Bom, também não. Bom, você tem isso. Eu tenho aqui um plano, uma reta perpendicular a ele. Bom, eu tenho infinitos planos, né? Qualquer ponto que eu pego aqui, ó, né? Qualquer plano, na verdade, que eu pegar contendo essa reta aqui, ele vai ser perpendicular ao outro. Tá? Qualquer um que eu pegar contendo a reta. Que ele vai ser perpendicular, observa aqui a reta interseção, né? Essa reta vai ser perpendicular à reta interseção. Então, qualquer outra reta que eu pego aqui perpendicular ao plano de interseção vai ser paralela a ela. Então, ó, se essa reta R aqui, ó, for perpendicular ao plano de interseção, ela é ortogonal a todas as retas do outro plano. Como outra reta que eu pego, digamos S, perpendicular à reta interseção, essa reta vai ser paralela a essa, consequentemente vai ser ortogonal a todas as retas. Então, bom, qualquer plano que eu pego passando por R aqui, vai satisfazer isso. Então, não é único esse plano. O que mais? Se dois planos são perpendiculares, então toda reta que é perpendicular a um deles é paralela ao outro? Ou está contido neste outro? Se dois planos são perpendiculares, então toda reta que é perpendicular... vai ser, então o D vai ser. Porque se ela é perpendicular, ela vai ser paralela a uma perpendicular à reta de interseção. Então, tento fazer um esboço, tá, dos desenhos. Então, reta, plano perpendicular, o que mais? Deixa eu ver o 14. Estou fazendo aqui uns comentários bem gerais. Então, ó, o 13 é sobre planos e retas, perpendicularismo. O 14 já é sobre projeção ortogonal. A projeção ortogonal de uma reta sobre um plano é uma reta? Não necessariamente, pode ser um ponto só. Se a reta for ortogonal ao plano, for perpendicular ao plano, essa projeção é um ponto só. Tá vendo? É falso. Falso por causa da reta. Pode ter a reta perpendicular, né? Se não for perpendicular, mas se for perpendicular, é um ponto só. A projeção ortogonal do segmento oblíquo sobre um plano é menor que o segmento? Sim, né? Porque a gente tem, a gente for pensar no triângulo retângulo, né? Ó. Opa, é aqui, né? Vamos pensar aqui, se eu tenho um plano, um segmento oblíquo. A projeção ortogonal desse segmento vai ser desse segmento, vai ser o que? Isso aqui. Isso aqui é um cateto desse triângulo e o segmento é, digamos, né,
Eu acabei colocando ele no plano, mas ele não precisa estar no plano. Mas ele vai ser, por exemplo, se ele não estiver no plano, se ele for daqui até aqui, ó, projeção ortogonal vai dar um segmento aqui, que vai ser, na verdade, um cateto de um triângulo retângulo, que é sempre menor que a hipotenusa. Tá? Então, a projeção ortogonal é sempre menor. O que mais? Se dois segmentos são congruentes, então suas projeções ortogonais sobre qualquer plano são congruentes? Não. O que significa dois segmentos serem congruentes? Eles terem o mesmo tamanho. Bom, se eu pegar um plano onde um dos segmentos seja perpendicular, a projeção vai dar um ponto só, enquanto o outro, se o outro não for perpendicular a esse plano, vai dar um segmento. Então, o C aqui também é falso, é só justificar isso. Ó, se as projeções ortogonais de duas retas sobre o mesmo plano são paralelas, então as retas são paralelas. Então, vamos ver aqui, ó. Então, o que ele está falando? Se eu tenho aqui no mesmo plano, duas retas, as projeções ortogonais dela. Então, significa que elas vão ser paralelas? Não, né? Eu posso ter retas aqui, ó, não paralelas, que têm a mesma projeção. Posso pegar, por exemplo, essa reta e essa aqui, digamos, ó. Essas duas retas aqui, até se interceptar num ponto, né? Não sendo até concorrentes. E eu pegar aqui a perpendicular às duas, ao plano gerado pelas duas. E aqui, né? Perpendicular ao plano gerado, perdão, perpendicular às duas, não, intercepta as duas, tá? Então, bom, eu tenho o plano gerado por essas três aqui, ó, tá? E aqui eu pegar, por exemplo, um plano que é perpendicular a elas. Então, essas duas retas vão ter a mesma reta projeção aqui, ó, que vai ser a reta de interseção. Então, é esse tipo de argumento que eu pensei na hora de colocar esses verdadeiros ou falsos. Só tem que justificar, tá bom? Opa, outro lugar. Vamos lá. Bom, então, em relação a esses da lista 2, né? Então, até o 14, que eram esses verdadeiro ou falso. Deixa eu ver aqui se da 13 tem algum desses que é verdadeiro ou falso. Tá? O 13, acho que o 13 não, o 14 também não. Tá, aí o 13 e o 14 eu faço depois, ok? Então, ó, só recapitulando, então, em relação a esses verdadeiros ou falsos aqui, né, da lista 12, bom, tenta pensar aí, fazer um esboço e colocar no... Né, é intuição geométrica mesmo, né, quais são as possibilidades que a gente tem para pontos, retas e planos, né, de acordo com o que está pedindo aqui as definições, tá? E aí tentar justificar de alguma forma se for verdadeiro e se for falso, dar um contra-exemplo. Ok?